Bem-vindo ao Depósito das Ideias HQs. Isso aqui é para lembrar vocês de todos usarem máscaras, ficarem protegidos o máximo possível. Eu estou aqui para poder gravar a tag de maio, 5 HQs que você levaria para uma ilha deserta. Eu fui indicado pelo canal do Almanac e Coleções do Ricardo e vamos lá então para essa excelente ideia de tag, né? Quais HQs você levaria para uma ilha deserta, já que nós estamos falando tanto de isolamento social, né? De manter o distanciamento, nada melhor do que você estar numa ilha deserta. Mas o que aconteceria se você pudesse levar apenas 5 HQs? De todas a sua coleção, você tem que escolher 5 quadrinhos, né? 5 histórias, aquelas que você mais gosta, para poder ficar lendo e relendo. Acho que essa é uma tag muito interessante, porque ela te desafia a olhar para o universo de quadrinhos que você tem. Tá bom, de agora em diante você tem que escolher 5, e quais seriam esses 5? Então isso é um desafio muito complicado, né? De você ter que selecionar ali, deixar de fora uma coisa para poder escolher outra. Então eu vou mostrar para vocês qual foram as minhas escolhas. E eu vou iniciar com um quadrinho nacional que, quando eu li, mexeu muito comigo. É o Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. A minha edição, ela é capa dura. Esse cara, esse quadrinho, ele é tão importante que ele entrou na lista do New York Times como uma das novelas mais vendidas. E ele entrou para a história porque ele conta vamos dizer assim, né, as diversas mortes de Brás de Oliveira, um filho de um grande escritor, um renomado escritor. E é até interessante que na contracapa ele te faz uma pergunta: quais são os dias mais importantes da sua vida? E aqui dentro de Day Tripper a gente passa por essas diversas mortes de Brás, mostrando na verdade grandes faces da vida. Então o Fábio Moon e o Gabriel Bá surpreendem a gente dentro desse Day Tripper aqui, né? Aonde você vive as mortes ou as diversas mortes de um personagem. Adorei a história e com certeza seria um dos primeiros quadrinhos que eu levaria para essa ilha deserta. E o segundo quadrinho, ele vem na verdade até num formato duplo. Eu adoro Crise nas Infinitas Terras. Eu acho que ela é, sem sombra de dúvida nenhuma, a maior saga que a DC já lançou. Ela dá assim um reboot, né? Ela vem para fazer um reboot, mas independente disso, a forma como todos os personagens do multiverso, né, das múltiplas terras, entram, são mostrados as facetas humanas desses personagens que estão diante de um fim do mundo, né? Onde a antimatéria, onde o antimonitor surge, né? O pária, tem diversos personagens ali que te arrebatam e você vê pequenos núcleos de heróis conhecidíssimos dentro das múltiplas terras, o Flash, o próprio Super-Homem já mais velho, né? A Supergirl, diversos personagens dentro de conflitos porque eles podem salvar a si mesmos, mas não podem salvar a população, né? E a partir disso, esses dramas contextualizados dentro de um universo que está acabando, né? E você ter o personagem do Pária, que é mais ou menos a câmera, vamos dizer assim, aonde ele sempre surge no próximo mundo que vai ser destruído, para mostrar para as pessoas quais são aqueles dramas que estão surgindo naquele planeta. Então, Crise nas Infinitas Terras, longe de ser mais um reboot da DC, ele é muito bem escrito,
por essa áurea humana. Fora que tem o Marvel Wolfman e o Geoff que arrebatam completamente a história e o desenho, onde você fica simplesmente hipnotizado. Então, Crise nas Infinitas Terras é mais um quadrinho para essa ilha deserta. O terceiro quadrinho, eu não canso de dizer que eu sou muito fã dele. Quando eu comecei o canal, eu comecei apresentando esse quadrinho, Camelot 3000, né, onde você tem aqui uma saga do retorno do rei Arthur no ano de 3000, quando a Terra está sendo invadida por alienígenas. E aí tem lá dentro da lenda de Excalibur que o Arthur retornaria quando o planeta mais precisasse dele, quando a Inglaterra mais precisasse dele. E aí é exatamente isso que acontece. Mas o mais legal, independente do Arthur, que é o único, vamos dizer assim, que não reencarna, todos os cavaleiros da Távola Redonda estão reencarnados. Então Percival é uma espécie de um alienígena, Tristão e Isolda, que dentro das histórias paralelas que estão dentro de Camelot 3000, eu acho que é aquela mais corajosa, aonde você coloca um conflito, né, aonde o Tristão ele volta na forma de mulher e ele reconhece a Isolda, que também é uma mulher. Então você tem ali um conflito homossexual dentro da cabeça do Tristão e frente ao amor. E depois disso tudo, com o desenrolar da história, que inclusive chegou a ser proibida em alguns países por causa dessa trama, né? Você vê o amor vencendo como sempre tem que ser. Então gosto demais de Camelot 3000 por causa desses N conflitos que tem. Volta de novo, é claro, o problema da traição do Lancelot e da Gwynfer, esposa do rei Arthur. Mas os cavaleiros ali, eles terem reencarnado em diversas, inclusive, etnias diferentes. Você tem japoneses, você tem franceses, tem africanos, e tudo mostra uma multicultura dentro do universo de Camelot, em que as pessoas precisam aceitar e trabalhar com as diferenças. Então Camelot 3000 é uma obra que é para toda a vida. Eu adoro ela, desde que li lá na adolescência até agora, e é claro que ela tinha que ir para essa ilha deserta. O quarto volume é um épico muito difícil, quase que ele não chega até nós leitores, porque foi um crossover, e acho que é o melhor crossover de todos os tempos. Vingadores versus Liga da Justiça. Aqui de novo, só pela capa você vê o grande conflito que foi lançar isso aqui, inclusive entre as editoras, né? Eu estou preparando um especial para falar de Vingadores versus Liga da Justiça, a história por detrás das histórias. Então aguardem que logo vai lançar. Foi bem complicado o trabalho de pesquisa para produzir isso daqui. Mas no final das contas, do que se trata isso? Vingadores versus Liga da Justiça é de novo aqueles grandes conflitos em que o universo e não só mais a Terra está em perigo, né? E após, obviamente, diversas batalhas, eles acabam se unindo contra um inimigo comum. E aí a gente tem algumas coisas épicas aqui, se você não leu, precisa ler, até para poder ser arrebatado, onde você vai ver, por exemplo, o Superman empunhando o martelo do Thor e o escudo do Capitão América. E você vai ver batalhas épicas, como por exemplo, Batman enfrentando o Capitão América, Superman enfrentando o poderoso Thor, Lanterna Verde versus Homem de Ferro. É óbvio que Liga da Justiça versus Vingadores, ele vem para isso mesmo, né? Para mostrar um tirateima assim de quem ganha e quem perde dentro do universo Marvel versus DC. Mas além disso, ele se apropria vamos dizer assim, dos melhores poderes de cada herói para juntar isso contra um inimigo comum, né? Dentro de um crossover super explosivo e que teve
por trás nos bastidores também um grande conflito ali entre as editoras. E por fim, o último quadrinho, né, o quinto quadrinho que eu escolhi para levar para essa ilha deserta é o que eu chamo de a minha bíblia, a minha bíblia dos quadrinhos. Watchmen, não poderia faltar, eu acho a obra máxima do Alan Moore com o David, nem tanto pelos desenhos, mas pela história fantástica que é contada aqui, a forma como os heróis são retratados como se existissem dentro da vida real, com seus conflitos, com suas fraquezas, com os seus defeitos. Então, o Watchmen, sem sombra de dúvida, a obra para se ter em qualquer lugar, muito mais ainda numa ilha deserta. Então, esses foram os meus 5 quadrinhos que eu levaria para uma ilha deserta. Escrevam nos comentários o que vocês acharam, se não levariam algum deles. Fiquem em casa, protejam-se, e eu vou dar continuidade na tag, indicando o canal Chapéu do Presto, do meu amigo Marcelo. Então, essa tag continua lá no canal dele, onde ele vai contar para vocês quais as 5 HQs que ele levaria para uma ilha deserta. Muito obrigado por estar no Depósito das Ideias e, é claro, nos vemos no próximo post.